Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos vocês para nos ajudar a alcançar a meta de 50 mil inscritos. Se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre o jogo de ontem, Vasco e Defensa e Justiça, e vamos repercutir aqui a entrevista que o presidente Levenciano concedeu ao canal do Jorge Nicola, certo? Meus amigos, vamos lá. Ontem o Vasco da Gama fez uma partida assim que eu confesso que eu esperava muito mais. O Vasco da Gama durante 90 minutos só criou 3 oportunidades. 2 com Germancano e 1 com Gustavo Torres. Muito pouco. Menos mal porque o Vasco da Gama pelo menos conseguiu trazer um empate aqui para o Rio de Janeiro. O Vasco já entra em São Januário para a próxima partida classificado caso termine 0-0. Lembrando que o gol fora de casa conta na Copa Sul-Americana, diferentemente da Copa do Brasil. E meus amigos, o Vasco nessa situação aí delicada, financeiramente falando, uma partida que vale 3 milhões de reais, eu esperava muito mais de alguns jogadores do Vasco da Gama. Alguns jogadores muito mal na partida de ontem, como o Léo Gil, como o Pikachu, o Marcos Júnior. Meio campo do Vasco da Gama ontem sem pegada, né? Mas uma vez Germancano foi decisivo. E gente, faça uma reflexão. O que seria do Vasco da Gama esse ano sem este atleta, Germancano? O que seria sem a máquina de fazer gols? Impressionante a quantidade de jogos que Germancano resolveu para o Vasco da Gama neste ano de 2020. O cara tá fazendo gol de tudo que é jeito. Ontem fez um gol aí que emocionou todos os vascaínos, bateu de primeira, um gol muito difícil de fazer e simplesmente atuando aqui no Brasil, é sim o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro. Germancano esse ano aí ajudando muito e muito o Vasco da Gama em todas as competições. Mas meus amigos, o time do Vasco é muito modesto. É muito modesto. O Vasco para o Campeonato Brasileiro tem que mudar de atitude, meus amigos. Porque se não mudar de atitude, vai ficar difícil. E o próximo jogo do Vasco da Gama é contra a equipe do Ceará. A gente joga em São Januário, é hora de vencer. O Vasco não vence há mais de 2 meses jogando em São Januário, então é hora aí da gente conquistar esses 3 pontos, porque quem tá lá embaixo tá somando ponto e o Vasco tá dando mole. Então partida que acontece na próxima segunda-feira, um horário ruim pra caramba, às 18 horas, né? Mas vamos ficar aqui na torcida aqui pelo Vasco da Gama. E meus amigos, ontem o Leven deu uma entrevista lá no canal do Jorge Nicola, falou sobre vários assuntos aí, investidores e reforços aí. O Leven mais uma vez falou da carta de intenção aí para poder trazer recursos para o Vasco da Gama. Isso é de suma importância, tirou dúvidas, foi muito esclarecedor
com relação ao projeto aí de reforma, de ampliação do estádio de São Januário, mas ele falou também sobre reforços, né? E meus amigos, voltando lá no assunto o qual a gente estava falando, o time do Vasco é modesto. Depois do que a gente viu ontem, você que é contra Balotelli no Vasco da Gama, você que é contra Hulk no Vasco da Gama, você que é contra Alex Teixeira, Giovinco no Vasco da Gama, gente, pelo amor de Deus, faça uma reflexão. E o Levin falou ontem que o Vasco vai fazer um time aí, mais uma vez ele falou que vai fazer um time para poder disputar tudo e vencer todos. Então a gente fica nessa expectativa, contando os dias nos dedos para que seja chegada a hora da posse do Levin no dia 19 de janeiro, para que ele possa desenvolver todo esse projeto aí no Vasco da Gama. E, gente, tem que deixar os caras vir, pessoal do contra. Deixa o pessoal do Levin trabalhar. Seu Campelo, você deveria sair o mais rápido possível. Sabe, já que você não quer fazer essa transição, você tinha que entregar esse cargo teu o mais rápido possível. E o Levin ontem foi perguntado para ele sobre o Marinho, né? Jogador do Santos aí, que tem sido um dos grandes destaques aí do futebol brasileiro. Ele falou que tem interesse também no Marinho. Todo bom jogador aí interessa aí ao projeto Somamos, né? E ele falou, olha, eu tenho interesse no Marinho. O grande problema aí com relação ao Marinho é saber se o Santos vai querer fazer um negócio, né? Então isso aí deixou os torcedores do Vasco mais empolgados ainda. O fato aí da gente agora tá pensando grande, né? Porque é assim que tem que ser, gente. Se a gente quer ver o Vasco da Gama disputando coisas maiores, se a gente quiser ver o Vasco da Gama sendo vencedor, é necessário fazer um investimento. Não tem jeito. Porque o que está acontecendo com o torcedor do Vasco? A gente está passando raiva sistematicamente. É raiva, raiva, raiva. Isso aí não é bom. Ontem, naquele jogo, se não fosse o Lucão, olha, e não é normal em todas as partidas do Vasco da Gama, sempre o Cano resolvendo lá na frente. E o Lucão agora que não pode mais sair do time, porque tá pegando muito, tá defendendo muito, né? Então a gente ficou muito feliz com essa entrevista aí do Levin lá no canal do Nicola, né? Coisas boas vão chegar aí pro Vasco da Gama, certo? Reforços de peso para a gente poder bater no peito e enfim falar para todos assim: o Vasco tem um time para disputar qualquer competição e para voltar a ser temido. Valeu, galera? Vasco neles, muito obrigado pela atenção e a verdade prevalecerá. Valeu!